Nesse segundo tópico, eu gostaria de fazer um comparativo, pelo poder do Espírito Santo, de 4 homens: Elias e Eliseu, João Batista e Jesus. Aleluia. Elias corresponde a João Batista e Eliseu corresponde a Jesus. Veja só o nome de Elias: o Senhor é Deus. Agora veja o nome de Eliseu: Deus é a salvação, ou seja, Yeshua, Jesus, o Salvador. E a transferência de ministério de Elias para Eliseu é o mesmo sentido da transferência do ministério de João Batista para Cristo. A mesma coisa. Ou seja, Elias e Eliseu prefiguraram João Batista e Jesus. Se vocês observarem, as vestes de Elias eram semelhantes às vestes de João Batista. E os atos de Eliseu são semelhantes aos atos de Jesus. Eu vou dizer para você uma coisa, um comparativo de Eliseu e Jesus. Olha, Eliseu recebeu a unção junto ao Jordão. Eliseu recebeu o Espírito Santo depois de ter tido atravessado o Jordão. Quando aquela capa caiu do céu, aquela capa simbolizava o Espírito Santo, que veio poderosamente sobre Eliseu. Ou seja, no Jordão o Espírito Santo veio sobre Eliseu. E quando Jesus chegou no Jordão e foi batizado por Elias, o Espírito Santo também veio sobre Jesus, como veio sobre Eliseu. Só que veio como forma corpórea, em forma de pomba. Ou seja, aleluia! João Batista e Jesus, Elias e Eliseu. João Batista e Jesus, Elias e Eliseu. João Batista, o significado do nome João Batista quer dizer João, graça, Batista, batismo. E o nome de Jesus é o mesmo significado do nome do profeta Eliseu. Agora, essa mudança de ministério, essa transferência de ministério de Elias para Eliseu, ela mostra o final do antigo pacto e o começo do novo. Ou seja, Elias representava o final do antigo pacto, do Antigo Testamento. E Eliseu, o começo do Novo Testamento. Ainda que esteja no Antigo Testamento, Eliseu prefigurava o Novo Testamento. E Elias, o Antigo Testamento. João Batista, a Escritura diz que João Batista, que a lei e os profetas vieram até João. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Depois dele veio Cristo, um novo pacto, uma nova aliança. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui para dizer que, meus queridos, Jesus nunca promoveu reforma alguma. Jesus fez novo. É um novo pacto. Tudo é novo. É um novo nome. É um novo céu. É uma nova terra. É uma nova cidade, a nova Jerusalém, que desce do céu. Então, nós não podemos nos acomodarmos e aceitarmos reformas. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui para dizer mais uma vez que a igreja de Jesus, ela jamais sofreu reforma. Sabe por quê? Meu Deus, se você consentir, assimilar que a igreja de Jesus sofreu uma reforma, você está dizendo que Jesus é um arquiteto frágil. Porque a igreja de Jesus não pode ser reformada. Sabe por quê? Porque o material que ele está edificando a igreja é material do céu. E material do céu não se corrompe, não se deteriora. Então não precisa de reforma. A igreja de Jesus é ele mesmo que está edificando. E nós trabalhamos junto com ele. E a igreja de Jesus, ele é a pedra principal, ele é o fundamento. Está sobre ele. Então é uma igreja novinha, é um templo novinho, aliás, templo nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. No novo pacto não tem mais o templo de Salomão, não tem mais o templo de Neemias, não tem mais o templo de Herodes, acabou. No novo pacto, nós somos a habitação do Senhor, porque está escrito: com eles habitarei, no meio deles andarei, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Este é o novo pacto. Então vocês assimilem aí. Elias prefigura o final do Antigo Testamento, e Eliseu prefigura o começo do Novo Testamento. João Batista, como realidade, o último dos profetas do Antigo Testamento. E Jesus, o primeiro profeta do Novo Testamento. Aliás, Jesus é o primeiro profeta do Novo Testamento e também foi o primeiro profeta do Antigo Testamento. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Outro detalhe que nós precisamos estarmos atentos é o seguinte. Lá começa no versículo
12 do capítulo 2. O capítulo 2 já começa ali com uma sequência assim que eu posso dizer milagrosa, poderosa. Talvez eu até deva falar dessa sequência agora. Eu já ia atropelando esse capítulo 2, mas eu não posso fazer isso. Então ali tem a sequência onde Elias, propositalmente, é claro, instruído por Deus, porque a escritura é inspirada, Elias chega e diz assim para Eliseu: olha, Eliseu, fica aqui em Gilgal, porque o Senhor me enviou a Betel. Aí Eliseu disse: não, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E ambos foram juntos para Betel. Chegando em Betel, o profeta Elias disse para Eliseu: fica aqui em Betel, que eu vou a Jericó. Mas Eliseu disse: não, nada disso. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu vou a Jericó contigo. Não vou ficar aqui não. Aí chegou em Jericó, o profeta Elias disse para Eliseu: Eliseu, fica aqui em Jericó, que eu tenho que ir ao Jordão. E novamente Eliseu disse: não, de maneira nenhuma. Eu vou no Jordão junto com você. Veja bem, queridos, quem deseja Deus tem que seguir Deus. E Elias era a figura de Deus. O Senhor é Deus. Aliás, escutem bem, o tisbita recebeu este nome por causa de Deus. Porque nas Escrituras, Elias é um dos nomes de Deus. Tanto que quando João Batista veio, eles ficavam perguntando: este é o Elias que havia de vir? Jesus disse: Elias já veio. Mas Jesus não estava falando que João Batista era Elias. Jesus está falando que o Espírito Santo, que se chama Elias, estava sobre Elias, agora está sobre João Batista, porque Elias havia morrido. E na Escritura não existe reencarnação. Então Elias morreu, está com o Senhor, mas o Elias, Espírito Santo, ele não morre, ele é eterno. Ele passou de Elias para Eliseu, para todos os outros profetas, e agora alcançou João Batista. Este é o Elias que havia de vir, significando o Espírito Santo de Deus sobre João Batista. Agora você não desista nunca. Vou a Betel. Eu vou contigo. Eu não quero ficar aqui em Gilgal, esse é um lugar de pedras, eu não quero ficar aqui não, eu quero ir para Betel. E nas Escrituras, o nome Betel significa casa de Deus. Esse nome foi dado lá por Jacó, quando ele saía lá para buscar a sua noiva. Jacó, quando foi buscar a sua noiva, chegou no lugar e disse: casa de Deus. Então, entenda aí, Betel, casa de Deus. Aí de Betel ele foi: eu vou a Jericó. Jericó, o nome Jericó significa fragrância, bom perfume. E a Escritura diz que nós somos o bom perfume de Jesus Cristo. Então acompanhe os passos. Betel, casa de Deus, bom perfume de Jesus Cristo, que é Jericó. Ele disse que fica em Jericó que eu vou até o Jordão. Eu disse: não, eu vou com o Jordão com você. E o Jordão é o lugar onde Jesus foi batizado. Então vamos acompanhar então as Escrituras. Isso é uma mensagem para a igreja. É uma mensagem para as pessoas compreenderem. É uma mensagem para nós entendermos. Veja bem, agora a Escritura não é mais a Escritura para Eliseu, não é mais a Escritura para Elias, porque ela é viva. Essa Escritura está falando de nós. Porque Elias e Eliseu já estão com o Senhor. E essa Escritura está aqui, está falando de nós. Então vamos lá. Primeiro lugar que eu quero te chamar para você ir, que eu vou fazer um convite para você. Eu vou me colocar aqui no lugar de Elias. Ou, aliás, eu vou permitir que Elias tome meus lábios e te faça um convite. Vamos a Betel? Ou seja, vamos à casa de Deus? A primeira coisa que você tem que fazer é ir à casa de Deus. Você quer encontrar Deus, tem que encontrar na casa de Deus. E a Escritura diz que nós somos a casa de Deus. Depois que você chega na casa de Deus, e você sente a presença de Deus, você começa a sentir o cheiro, o bom perfume de Jesus Cristo. Maravilhoso. Olha, eu cheguei em Betel, na casa de Deus, eu cheguei em Jericó, estou sentindo o cheiro de Cristo. Mas você não pode parar por aí. Você precisa prosseguir. Você precisa ir até o Jordão, como Eliseu, eu vou até o Jordão. E o Jordão significa o quê? O batismo, passar pelas águas. Eliseu passou pelas águas com Elias. E você precisa passar pelas águas. Você precisa se batizar. Você entra em Betel na igreja, você sente Jesus Cristo, e naturalmente você sente um desejo enorme de se batizar. E as próprias palavras de Jesus que diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Mas olha só, isto não bastou para a vida de Eliseu. Eliseu sabia que Elias seria arrebatado, como os discípulos sabiam que Jesus também haveria de subir aos céus. E antes que Elias fosse arrebatado, ele perguntou a Eliseu: o que queres que te faça? Ele respondeu dizendo: olha, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. É lógico que falava do Espírito de Deus. E Elias disse: coisa dura me pediste, mas se vires, quando for tomado, será feito assim. E eles saíram andando. De repente, num redemoinho, Elias subiu aos céus, cavalos e carros de fogo, e Eliseu entrou num desespero tremendo, achou que ia ficar sozinho, ficou desesperado.
E a capa que Elias havia ferido as águas, aliás, eu gostaria de falar dessa capa. A capa que Elias havia ferido as águas caiu. Ele deixou cair, ela não caiu, Elias deixou cair a capa. Elias deixou cair a capa. Na hora que caiu a capa, no momento que Elias era arrebatado, Eliseu segurou a capa. Mas antes de segurar a capa, eu quero ler o texto que diz para vocês. Veja só, 2 Reis, capítulo 12, versículo 12. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Veja bem, antes de Eliseu pegar as vestes, ele as rasgou antes de Eliseu pegar a capa de Elias, ele rasgou as suas vestes em duas partes. Isso nós veremos então no próximo tópico. Graças a Deus.